Oi pessoal, tudo bem? O canal deu uma mudadinha, né, como eu já falei pra vocês, mas os temas de história vão continuar e esse vídeo é uma prova disso, tá bom? Aqui eu vou falar sobre a saga da história de Roma. A gente parou lá na Grécia Antiga e agora a gente vai dar uma continuidade na Antiguidade ainda, falando sobre a Roma Antiga. Carol, 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 Carol. Como o assunto de Roma é um assunto muito extenso, assim como o da Grécia, eu vou dividir em partes também. Provavelmente terão 4 partes sobre isso. Neste primeiro vídeo eu vou fazer uma introdução, falar como se formou Roma, as características de Roma, da Roma Antiga, sua influência, como estava dividida Roma, porque o estudo de Roma está dividido em fases, a geografia, a localização, a política, a sociedade, enfim, de Roma na fase monárquica, na monarquia. No segundo vídeo eu falo sobre a República, que é um período muito importante também, porque foi um período de transformações de Roma. No terceiro vídeo eu falo sobre o Império. E no último vídeo eu falo das características gerais de Roma, ou seja, da cultura de Roma. Entro mais a fundo na questão da religião, na questão da arte, arquitetura, pintura e afins. A primeira coisa que você precisa entender é que Roma ela vai ter uma influência muito grande na sociedade europeia. Aliás, nas civilizações ocidentais como um todo. Não é à toa que eles tinham um ditado chamado "Todos os caminhos levam a Roma". E esse ditado ele tinha duas intenções. A intenção de que geograficamente todos os lugares levavam a Roma e de que também seus costumes teriam levado a outros lugares do Ocidente. Bem, então a gente pode começar com a formação de Roma. Existem aí duas histórias da formação de Roma. A história mesmo e a história lendária, né? O mito de Roma que é muito conhecido. Existe a história lendária, que é a história de Rômulo e Remo, que eram descendentes de Enéas. Os gêmeos nascem, e aí o tio dos gêmeos, que era o rei Amulho, com uma certa inveja, um certo temor de que eles tomassem o poder, pega as crianças, os bebês, e coloca no cesto e joga no mar. E aí eles são encontrados por uma loba e são amamentados por essa loba. E aí depois eles são entregues a um pastor e quando eles crescem, eles até matam o tio, né, o rei Amulho. Só que um dos irmãos, que é Rômulo, mata seu irmão e aí ele se torna o primeiro rei de Roma. É quando a gente vai dar início à monarquia, mas isso aí é apenas uma história lendária. Quando a gente entra na formação histórica de Roma, segundo alguns historiadores, se afirma de que Roma foi formada por vários povos indo-europeus. Que povos eram esses? Em sua maioria existiam os etruscos, existiam também latinos, sabinos, italiotas e até mesmo o próprio povo grego, né? Que deu grande influência para a formação de Roma. Esses povos, eles meio que estavam agrupados ali em Roma, eram meio que acampados, estavam meio que acampados em Roma para uma formação, uma defesa militar. E aí, através disso aí, foi se formando a região de Roma. A região essa que ficava entre a Gália, que é a atual França, e entre a Europa Central e a África do Norte, mais ou menos ali perto da Grécia. Essa formação de Roma não foi muito diferente da Grécia, se começou também através dos gênios, né? Que eram comunidades gentílicas e existia a presença de um patriarca, ou seja, era uma sociedade patriarcal, onde existia um líder da família, da tribo, daquela comunidade, daquela sociedade. E aí, aos poucos, queria se formar a monarquia. E aí, com a monarquia, a gente passa a ter 3 instituições de poder em Roma. Seria o rei, né, que tinha o poder, detinha do poder maior, o Senado e a Assembleia do Povo. Além disso, a gente também tinha a sociedade romana lá na monarquia. E como é que estava dividida essa sociedade romana? Lá em cima a gente tinha os patrícios, que eram povos que tinham total poder político, detinham também de poder econômico.
Abaixo dos patrícios, a gente tem os clientes, né, que geralmente estavam ligados a uma família patrícia. Quem era um cliente? Ele também geralmente era parente de um patrício, e eles não eram desprezados na sociedade, mas eram subordinados aos patrícios. Abaixo dos clientes, a gente tinha os plebeus, esses sim não iam ter poder político, não detinham de poder econômico, mas ainda assim eram homens livres. E abaixo dos clientes a gente tinha os escravos, que eram meros instrumentos de trabalho para aquela sociedade. A sociedade romana era uma sociedade escravista, mas não era uma escravidão parecida com a do Brasil. Não existia aquela questão racial. Quem era escravo em Roma não era escravo porque era negro, não era escravo porque vinha de determinada região. Era escravo geralmente por dívida, tá? Ou por realmente já ter nascido nessa condição. Por fim, a gente tem a economia romana, né? Que começou tendo base na agricultura, depois vai se desenvolver no comércio e até mesmo artesanato naquela região. E a religião romana, nesse período, era uma religião politeísta. Roma, diferente da Grécia, ela vai começar politeísta, mas vai terminar monoteísta. Mas nesse período ela era politeísta e ela era idêntica à Grécia. Na verdade, ela pegou essa herança cultural da Grécia. Os deuses romanos eram basicamente os deuses gregos. Zeus, na mitologia grega, estava relacionado a Júpiter na mitologia romana. Só se mudavam os nomes, mas as características eram o mesmo. Baco, na mitologia romana, estava relacionado a Dionísio na mitologia grega. Ou seja, ambos eram deuses do vinho, estavam relacionados ao vinho, às festas, aos bacanais, mas só mudava de nome, entenderam? E aí a gente finaliza a monarquia romana e entra na república, né? Só que esse momento de transformação da monarquia para a república vai ficar para a parte 2. O que vocês precisam entender aqui é que a república, tanto quanto o império, foi um período muito importante para a sociedade romana. Muita gente foca só no Império Romano, mas na verdade a república foi um momento de transformações, foi um momento que levaria ao Império Romano. Então é um momento também muito importante e muito extenso, por sinal. Vai ficar para o segundo vídeo, vai ficar para a segunda parte. Se gostaram, curtem, se inscreve, tchau.